Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje. Eu estou super animado com o material que a gente tem em mãos. Nossa, eu também. É um tema que, assim, afeta literalmente todo mundo que trabalha em equipe. Exato. Seja num escritório corporativo gigantesco, numa loja de shopping ou até mesmo no trabalho remoto. O foco das nossas fontes de hoje é o que eles chamam de revolução de desempenho positivo. A famosa Positive Performance Revolution. E a missão da nossa análise profunda aqui é justamente desvendar a ferramenta, sabe, os princípios de gestão que provam que a cultura do local de trabalho não é tipo uma sentença definitiva. Porque historicamente a gente tem essa ideia engessada, né? Aquela visão de que a cultura corporativa desce lá da alta diretoria como se fosse uma tábua de pedra. Como se fosse imutável para quem está ali na linha de frente, trabalhando no dia a dia. Isso. Mas os dados que a gente vai discutir mostram que qualquer líder de equipe, qualquer um mesmo, tem o poder de moldar o seu ambiente imediato. Com certeza. E o ponto de partida do nosso material traz uma descoberta das pesquisas em gestão que, vou te falar, desafia totalmente o senso comum. Desafia muito. A pesquisa mostra que as variações culturais dentro das próprias empresas costumam ser substancialmente maiores do que entre empresas concorrentes. Essa estatística muda completamente a nossa perspectiva sobre o que de fato é a cultura organizacional, né? Sim, muda o jogo. O material ilustra muito bem isso com o setor de varejo de café. O exemplo do Starbucks é fantástico. A pesquisa aponta que a diferença na cultura de trabalho, tipo, na motivação e no clima, entre duas lojas diferentes do Starbucks na mesma cidade... Sim, na mesma cidade. É frequentemente maior do que a diferença média entre o Starbucks como um todo e o Dunkin' Donuts. E isso não acontece só em cafeteria, né? O fenômeno se repete em alas de diferentes hospitais da mesma rede, em filiais de ONGs internacionais. Até em congregações locais de uma mesma denominação religiosa. Pois é. A conclusão inevitável de tudo isso é que as subculturas locais são muito reais, são vibrantes e, acima de tudo, são diretamente moldadas por quem faz a gestão daquela unidade ali, daquele ambiente. É o que a gente chama de microambiente, sabe? O macroambiente importa, claro, mas o microambiente é o que dita o tom daquela terça-feira chuvosa do dia a dia da equipe. E isso elimina de vez aquela velha desculpa de que a cultura da empresa é rígida demais, que a matriz não deixa mudar nada. Exato. Cai por terra a desculpa de que não dá para inovar porque o CEO não permite. Para ilustrar bem como essa subcultura pode ser alterada radicalmente de baixo para cima, as fontes trazem um estudo de caso muito emblemático. A história do gerente da Best Buy. Essa mesmo. A situação inicial dessa loja era terrível. Uma loja da Best Buy com dificuldades financeiras severas, a equipe, assim, profundamente desmotivada. E o gerente daquela unidade específica tinha todas as desculpas na mão. Ele poderia ter culpado a economia, a concorrência das lojas online. Já a Amazon, né? Exatamente. Ou até a falta de apoio da matriz. Mas a decisão dele foi completamente diferente. Ele resolveu renomear internamente a própria loja. A equipe passou a chamar o lugar de A Revolução. E não foi só um nome novo. Houve a redação de um manifesto. Eles definiram metas ambiciosas para cada departamento e criaram um foco quase obsessivo mesmo em reforçar comportamentos positivos. Então, nesse caso, e o texto deixa isso bem claro, não é só a mudança de nome. Porque, convenhamos, uma simples troca de título vira uma ação vazia muito rápido se não tiver atitude por trás. Exato. O diferencial foi a implementação do que as fontes chamam de empurrões comportamentais, os nudges, direto no ambiente físico. O gerente não ficou esperando a diretoria global dar permissão para tentar um método novo de engajamento, sabe? A liderança local puxou a responsabilidade. Eles utilizaram as ferramentas que tinham ali mesmo na loja para alterar a dinâmica de interação da equipe. E uma dessas ferramentas, olha, foi extremamente inusitada. O apito. O famoso apito. O gerente entregou para cada funcionário da loja um apito de plástico comum. Daqueles de juiz de futebol mesmo. Imagina a cena. A instrução era simples. Qualquer membro da equipe deveria tocar o apito bem alto no meio da loja, sempre que presenciasse um colega fazendo algo revolucionário.
Seja resolver um problema complexo de um cliente de um jeito brilhante ou demonstrar um esforço acima da média. O resultado de uma loja enorme de eletrônicos, onde apitos soavam do nada pelos corredores, foi incrível. Em pouquíssimo tempo, aquela unidade se tornou uma das melhores de toda a rede. Tanto em métricas financeiras quanto nos índices de satisfação interna. E elevando o nível dessa tática, a gente percebe que não é só o uso de um brinquedo, né? Não, tem ciência pura ali. É uma aplicação prática de neurociência e psicologia comportamental. O apito funcionou porque ele criou um ciclo de reconhecimento audível, imediato e horizontal, de igual para igual. Em vez do funcionário ter que esperar por aquela avaliação de desempenho engessada, trimestral, para receber um elogio, ele recebia uma dose imediata de dopamina na hora. No momento exato em que a boa ação acontecia, o som do apito informava todo o ecossistema ali da loja que algo muito positivo estava rolando. E o material sintetiza isso com um princípio que eu acho fundamental. A regra de que não há vantagem no conhecimento sem uma vantagem na ação. No knowledge advantage without action advantage. Isso, porque assim, conhecer todas as teorias de reconhecimento do mundo não muda o ambiente de trabalho. Não muda nada. Transformar esse conhecimento numa mecânica física audível constante, isso sim gera mudança real. E avançando no material, fica claro que a tática do apito foi simplesmente perfeita para aquele ambiente específico, para o varejo, que tem essa energia alta. Mas o texto faz um alerta importante, né? Com certeza, não existe uma bala de prata que vai funcionar em todos os cenários corporativos. Imagina um escritório de contabilidade com apitos o dia todo. Ia ser um caos. Ia acabar em demissão em massa. Total. E aí a gente entra no primeiro grande pilar da gestão de desempenho que os autores trazem, que é a regra absoluta de aceitar que as pessoas são diferentes. Fundamental. O que motiva intensamente o indivíduo pode ser completamente irrelevante ou até, constrangedor para outro. E a gestão tradicional costuma cometer um erro clássico aí. Tratar a motivação como se fosse uma substância que a liderança pode simplesmente injetar na equipe. Através daqueles discursos empolgados de segunda-feira de manhã. Pois é, mas as pesquisas mostram exatamente o oposto. A motivação é algo que a liderança precisa investigar e descobrir sobre cada membro da equipe. Não é imposto, é descoberto. É quase um trabalho de detetive, né? Um profissional pode valorizar a flexibilidade de horários acima de qualquer coisa. Enquanto o colega do lado pode estar buscando desafios técnicos cada vez mais complexos. E um terceiro pode ser movido 100% por bônus financeiros. E ainda tem aquele quarto que deseja o reconhecimento público de suas ideias. O papel de quem lidera é mapear essas alavancas individuais. Adaptar o ambiente para que essas diferentes faíscas encontrem oxigênio. E o material oferece uma analogia visual que eu achei fantástica sobre isso. A história da mesa suja é um exemplo muito esclarecedor. Sim, eles descrevem a seguinte situação. Imagina uma mesa bem suja e desorganizada no meio do escritório. Cheia de copo de café, papel espalhado. Exato. As fontes explicam que um grupo de pessoas vai passar por essa mesa, vai notar o caos automaticamente e sem que ninguém peça absolutamente nada, vai lá e organiza o espaço. É aquela iniciativa natural que alguns têm, né? Eles processam o ambiente e já agem. Mas existe um segundo grupo de profissionais que tem uma excelente vontade de ajudar, mas que simplesmente não processa essas pistas visuais da mesma maneira. E é aí que o cenário se complica para o gestor, porque a gestão costuma olhar para esse segundo grupo e interpretar essa falta de ação como preguiça. Ou uma atitude, falta de engajamento. Quando, na verdade, a análise mostra que se trata de uma diferença pura no processamento cognitivo. Eles não estão ignorando de propósito. E para extrair o melhor desse segundo grupo, a comunicação não pode ser genérica. O líder não pode chegar e falar gente, vamos manter o escritório organizado. Não funciona. Esse pedido entra por um ouvido e sai pelo outro. A instrução precisa ser literal, super direta. A liderança tem que dizer algo como, olha, preciso que pegue a vassoura, vá até aquela mesa ali do canto e recolha o material que está caído no chão. E o mais interessante é que o profissional desse segundo grupo vai fazer a tarefa prontamente, com a maior boa vontade do mundo. Tratar todo mundo com o mesmo estilo de comunicação falha miseravelmente, porque os cérebros interpretam o ambiente de formas distintas.
O que nos leva ao segundo princípio central do texto, que eu acho que é onde muita empresa tropeça: o perigo de confundir equidade com igualdade. Esse ponto é crucial, especialmente quando a gente fala de recompensas e punições. O senso comum sempre dita que um gestor justo é aquele que trata todo mundo exatamente igual. E a revolução do desempenho que as fontes apresentam argumenta com muita força contra essa ideia de igualdade cega. Porque a igualdade estrita pode criar um ambiente de profunda injustiça. Pensa bem, se um departamento decide que todo mundo vai receber exatamente o mesmo bônus no final do ano, não importa o esforço individual. A mensagem que a empresa está mandando para os profissionais de alto desempenho é claríssima. O seu esforço extra não vale nada. É um banho de água fria. Isso corrói a motivação dos melhores talentos muito rápido. O princípio correto a ser aplicado, então, é a equidade. Garantir que as recompensas sejam calibradas de forma proporcional aos resultados que cada um entrega. É o que as pesquisas citadas no material mostram, né? A percepção de justiça é a verdadeira métrica de sucesso dentro de uma equipe. Se a equipe entende os critérios de forma cristalina e percebe que a avaliação é justa, o engajamento continua alto. Mesmo que, no fim das contas, as recompensas financeiras variem bastante entre os membros do time. Só que para essa percepção de justiça existir, as regras do jogo têm que ser transparentes desde o dia 1. Não dá para mudar a regra no meio do campeonato. Por isso, o material dedica uma sessão inteira para falar de como definir expectativas. E eles resgatam um conceito clássico, mas que muita gente esquece, que são as metas SMART. As metas SMART, que do inglês lembram que metas vagas são, na verdade, as maiores inimigas da equidade. Traduzindo para a nossa realidade de gestão, a sigla SMART exige que uma meta seja específica, mensurável, alcançável, relevante e com um prazo definido. A diferença que isso faz na prática é gigante. Pega aquele gestor que vira para a equipe e diz: olha, a gente precisa melhorar o atendimento ao cliente nesse semestre. Ele acabou de criar um terreno fértil para injustiças lá na frente. Para mim, pode não ser para você. Agora, quando a gente aplica o conceito SMART, essa intenção vaga vira algo como aumentar o índice de satisfação do cliente em 15% até o dia 30 de novembro. Reduzindo o tempo de espera nas chamadas para menos de 2 minutos. Olha a diferença. Isso mata a ambiguidade na hora. Quem atinge os parâmetros sabe que teve sucesso, e quem avalia tem um critério sólido. Sem viés pessoal, é imparcial. Agora, com metas tão claras assim, o sucesso fica inegável. Mas o fracasso também ganha um holofote enorme, né? Fica muito visível. Fica escancarado. E é nesse ponto que o texto introduz a ideia das falhas produtivas, ou productive failures. Porque a gente precisa entender que uma cultura de alto desempenho não é um lugar onde os erros nunca acontecem. Pelo contrário. A premissa das falhas produtivas é que errar o alvo faz parte da inovação. Faz parte de tentar alcançar resultados que saem da média. O que é inaceitável, segundo as fontes, é o fracasso que não gera aprendizado. Aquela coisa de cometer o mesmo erro 5 vezes por falta de análise. A maneira como a liderança lida com esse erro é o que dita o nível de segurança psicológica da equipe. E quando uma meta SMART não é atingida, o que o gestor revolucionário faz? Ele conduz o que as fontes chamam de autópsia sem culpa. Autópsia sem culpa, adorei esse termo. O foco passa a ser dessecar o processo que levou à falha. Entender se foi um problema do sistema, se faltou treinamento, se foi erro de execução. E documentar tudo isso para aprender. Porque se o erro for tratado com humilhação pública ou punição moral, acabou a cultura de inovação. A equipe simplesmente para de assumir qualquer risco. Começam a esconder os problemas para debaixo do tapete. E isso é letal para qualquer organização a longo prazo. O erro tem que ser encarado como um custo de pesquisa e desenvolvimento, digamos assim. Exatamente. Mas o material traz um contraponto interessante sobre o que de fato destrói essa segurança psicológica, sabe? Tem um comportamento específico da gestão que as pesquisas apontam como o maior fator de desmotivação possível. E que anula qualquer meta SMART que você tenha criado ou qualquer cultura de falha produtiva. O que derruba uma equipe mais rápido que qualquer coisa é a velha e conhecida hipocrisia corporativa. Ah, isso é veneno. As fontes são super categóricas em afirmar que as pessoas toleram muitas dificuldades. Elas aturam falta de recurso, prazo apertado. Mas não toleram líderes que exigem comportamentos que eles próprios
próprios não praticam. De jeito nenhum. O princípio que eles descrevem é o de modelar o caminho. Se o líder cobra pontualidade rigorosa de todo mundo, mas chega atrasado em todas as reuniões, a autoridade moral dele evapora na hora. Fica no zero. Da mesma forma, se o discurso da empresa é incentivar essas falhas produtivas e admitir os erros, O gestor tem que ser o primeiro a levantar a mão e dizer, olha, eu tomei uma decisão equivocada aqui, falhei e aprendi isso e aquilo. o exemplo visual e diário de quem lidera é o verdadeiro manual de conduta da equipe. Nenhuma declaração bonita de missão e valores pintada na parede da recepção supera o que o gestor faz na prática. Com certeza. E isso nos traz para o último grande pilar dessa estrutura de desempenho toda. Que é a arte de celebrar as conquistas e solidificar os bons comportamentos. O material tem uma regra de ouro muito clara sobre reconhecimento. Os sucessos da equipe devem ser exaltados publicamente. E líder jamais, em hipótese alguma, deve assumir o crédito exclusivo por um trabalho que foi coletivo. E existe um mito muito forte no mundo corporativo de que para celebrar bem você precisa de orçamentos gigantescos, né? Viagens de incentivo caríssimas, prêmios em dinheiro absurdos. Mas as fontes desconstroem isso completamente, com uma história lendária. Essa história é fantástica. Aconteceu nos escritórios da Hewlett-Packard, a famosa HP. O caso da HP ilustra de forma perfeita como a agilidade na resposta e a sinceridade da intenção tem muito mais valor que qualquer orçamento do RH. A espontaneidade é o que cria os verdadeiros símbolos na cultura. A história conta que o engenheiro da HP passou semanas, madrugadas a fio, quebrando a cabeça com um problema técnico extremamente complexo. Um problema que estava travando um projeto enorme. Isso. E quando ele finalmente encontrou a solução, a empolgação foi tanta que ele saiu correndo pelos corredores da empresa. Foi direto para a sala do gerente dele para dar a notícia. E o gerente, que não era bobo, percebeu na hora o tamanho daquela descoberta. Ele sabia que o impacto financeiro e técnico na empresa ia ser gigantesco. E ele sentiu uma necessidade urgente, assim, física, de recompensar o engenheiro ali naquele exato segundo. Para ancorar o sentimento de triunfo, né? Só que tinha um problema. Não tinha nenhum prêmio por perto. Não tinha placa, não tinha certificado de funcionário do mês na gaveta. E numa atitude meio desesperada, mas totalmente genuína, o gerente olhou em volta, olhou para a própria mesa e viu o almoço dele. Ele pegou uma banana que ia comer mais tarde, entregou nas mãos do engenheiro com a maior solenidade e seriedade possível e disse, olha, muito bem feito, parabéns. E a ação inicial do engenheiro, obviamente, foi de perplexidade. Imagina, você resolve o maior problema de engenharia do ano e ganha uma fruta do seu chefe. Fora de contexto, parece quase uma piada de mau gosto. Mas a genialidade disso tudo está na tradição que nasceu exatamente desse momento meio absurdo. A confusão inicial virou uma lenda interna super bem-humorada. A cultura da organização abraçou a história. E o prêmio improvisado evoluiu para o Prêmio Banana de Ouro, que se tornou uma das honrarias mais cobiçadas dentro da HP para quem era inventivo. O símbolo físico ali, uma banana ou depois o troféu em formato de banana, não tinha valor financeiro nenhum, mas o peso cultural era imenso. Prova que a vibração, a energia em torno de uma celebração não depende de dinheiro de verdade. Desde que exista uma sinceridade inquestionável na gratidão de quem está liderando, qualquer gesto funciona. A agilidade foi o fator crítico aí. O gerente não mandou o cara esperar a avaliação manual. Ele usou o que tinha na mão para validar o esforço no instante que ele aconteceu, assim como o apito lá na Bastibai. Exatamente. Sintetizando tudo que o nosso material de hoje ensina para quem está nos ouvindo, a construção de uma revolução de desempenho não depende do conselho de administração aprovar nada. Não mesmo. Ela se baseia em pilares práticos que qualquer um pode começar a usar hoje. Mapear ativamente o que motiva cada indivíduo da sua equipe, em vez de assumir que todo mundo quer a mesma coisa. Lutar por um sistema de equidade nas recompensas, focado na percepção de justiça. Amparado por expectativas perfeitamente cristalinas com as metas SMART. Criar aquele ambiente seguro onde as falhas são produtivas e geram aprendizado, nunca punição. E, claro, exigir que a liderança seja o exemplo vivo do que cobra, fugindo da hipocrisia.
E coroar tudo isso com celebrações imediatas e sinceras. Provando que reconhecimento de verdade não precisa de orçamento milionário. A relevância desses princípios para a nossa rotina, seja qual for a profissão de quem está escutando, é imensa. Não importa o tamanho da empresa ou se você é o coordenador júnior ou o diretor sênior, a cultura do seu ambiente pode ser transformada. Seja num projeto corporativo, num pequeno comércio, os empurrões comportamentais estão ao alcance de todos. E eu acho que isso nos deixa com uma imagem mental muito forte para encerrar a análise desse material. Com certeza. Nós vimos como um simples apito de plástico ajudou a salvar uma loja. Vimos como a banana do almoço virou o maior símbolo de engenhosidade da HP. Então a provocação que fica para quem acompanha a gente hoje é olhar para o próprio ambiente de trabalho agora mesmo. Se itens tão banais tiveram o poder de solidificar culturas de alto desempenho tão incríveis, Que objeto comum, de repente esquecido, agora mesmo, em cima da sua mesa, poderia ser ressignificado e se transformar no grande símbolo da revolução de desempenho da sua equipe? porque a cultura não está nas grandes diretrizes, está nesses símbolos do dia a dia. Uma reflexão excelente para a gente levar para os nossos desafios de gestão. É isso mesmo, olhar para o microambiente. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa análise profunda com a gente. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.